Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Johncast. Aqui nós vamos falar de honra, de força, de fé, de estratégia. E hoje eu trouxe um convidado que é um irmão que Deus me deu, Dr. Caio Sodré. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar, mas eu quero que você fique à vontade aí na sua casa, já convide a tua vizinha, convide a sua amiga, o pai, puxa a cadeira e vamos assistir esse podcast. Você vai aprender coisas maravilhosas. E não esqueça seu caderno e a sua caneta. Afinal, nós vamos entregar a você conhecimento para você pôr em prática, informações que você só aprende dentro de um consultório. Se você ainda não tem acesso ao Dr. Caio, hoje é uma grande oportunidade de você estar aí assistindo esse grande profissional que vai entregar ouro em forma de palavras para vocês. Dr. Caio Sodré, gratidão, meu irmão, pela tua presença aqui. Eu sei da logística. Hoje nós estamos aqui no nosso lar, aqui em Santa Catarina. E o Dr. Caio, quando eu mandei a mensagem, ele não pensou duas vezes. Vamos lá. Inclusive, teve uma intercorrência ali, mas da mesma forma ele está aqui conosco para contribuir com você. Irmão, Dr. Caio Sodré, quem que é o Dr. Caio? Fala um pouquinho aí para a nossa audiência e depois nós vamos fazendo umas perguntas, nós vamos desenvolver uma matéria aqui sobre performance, emagrecimento, sobre fisiculturismo, que é aí uma área que dá muita controvérsia e polêmica. Vamos falar aí também sobre insulina, teve um caso aí envolvendo um fisiculturista, era insulina, não era? Afinal, o que é que aconteceu? E o Dr. Caio vai elucidar a sua dúvida. Irmão, quem é o Dr. Caio? Vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite. Tá? É uma honra estar aqui. Bom, eu sou o Caio, sou médico, sou clínico, né? Atuo hoje mais na área de recomposição corporal, né? É interessante eu falar que é recomposição corporal porque não é só emagrecimento e nem ganho de peso. É tudo no geral, né? E acaba que eu puxo várias áreas junto. A parte hormonal, a parte de fisiculturismo acaba vindo junto aí nesse pacote, né? Então, provavelmente, se alguém me conhece aqui e está achando meu rosto familiar, é porque eu atendo no Hospital Jaraguá, na parte da pediatria, há mais ou menos uns 3 anos. Hoje eu apareço muito pouco por lá, né? Sim. Uma vez no mês aí. Cuida de criança pequena e criança grande, né? Pequena e grande. Agora, é mais criança grande agora. É, que bacana, mãe. E a tua história, assim, quando que você entendeu que o Dr. Caio estava realmente direcionado para a missão de recomposição corporal, ou seja, ajudar você que está aí do outro lado nos assistindo, que está com problema, não só com sobrepeso e obesidade, porque eu sei que tem muitas pacientes que vão lá consultar com você que estão com problema com insônia, estão com problema que não consegue, não tem concentração. Eu sei que você trabalha de uma forma integral. Então, quando você entendeu que essa era a sua missão, Caio? Então, antes de iniciar a medicina, antes de tudo, eu já gostava do fisiculturismo. Eu já participava dos fóruns, eu já estudava bastante sobre o tema. Iniciei medicina, fiz medicina no exterior, né? Eu fiz minha revalidação em Brasília. Show. E desde lá eu venho atuando como clínico, né? Sempre querendo puxar para a área do esporte, mas eu não via um público para isso. Eu atuava mais ali por debaixo dos panos. Sim. Até que um dia eu decidi, não, hoje eu vou começar, eu vou trabalhar só com isso e vai dar certo. E aí, com esse hype de canetinha, de emagrecimento, o negócio fluiu, né? Sim. Quando eu comecei a medicina, eu iniciei pelo Mais Médicos. Eu trabalhei durante 3 anos ali, fiz especialidade em saúde coletiva, né? E ali eu já gostava de recomposição corporal. A minha própria TCC já era sobre recomposição corporal. Sim. Era basicamente como combater a síndrome metabólica, né, com apoio multidisciplinar. Então era educador físico, era nutricionista, era psicólogo, todo mundo trabalhando ali em conjunto, né? E esse foi meu TCC. E a partir daí eu vim para Santa Catarina, isso eu fiz na Bahia. Cheguei aqui, tive a oportunidade de trabalhar no hospital pediátrico. Eu fiz minha pós-graduação em pediatria. Até hoje eu ainda atendo lá, né? Não pretendo parar de atender a pediatria, Sim. mas eu tento ter um foco. Então hoje, 90% do meu tempo é para atender o pessoal da recomposição. E assim, por esse meu lado de ter estudado muito em fóruns, ter estudado muito sobre hormônio, fisiculturismo no geral, acaba que o pessoal me conhece e me procura com essas queixas. É abuso hormonal, é gente querendo, né, interessado em abusar. E assim, não existe, nessa área não tem tanta ciência. Não tem uma pós-graduação que vai te ensinar isso. Então é um mercado assim, muito... Bastante off-label, né?
Que bem off-label. é aquela coisa, dose resultado, você avalia, não é igual tipo paracetamol para uma síndrome febril para todo mundo, uma coisa individualizada, né? É muito individualizado e a gente percebe que é um mercado assim muito obscuro. Você não consegue aqueles... O que as pessoas usam, não consegue na farmácia. Às vezes recorre a veterinário, Sim. às vezes recorre ao mercado negro. Muito risco nisso, né? Você não sabe o que tem dentro ali. As pessoas se aplicam coisas que não sabem o que tem dentro. Então é bem complexo trabalhar com isso. Eu vejo muito isso na prática. E, gente, olha que interessante o que o Caio está falando aqui. Ele está comentando que muitas coisas não tem. Na literatura, vamos dizer assim, na faculdade de medicina, eu acho isso um erro, Caio. Isso já é uma posição minha como médico também, porque a faculdade de medicina, ou CFM, tem que se interessar por isso. Porque se a pessoa vai lá e compra um medicamento, seja com um amigo lá da academia, ou seja nas fronteiras aí, né? Compra uma caneta ou compra um esteroide e começa a usar e tem algum problema, ela vai parar no pronto atendimento. Ela vai parar em algum consultório. E a gente fala por conhecimento de causa, Caio. Muitos colegas não sabem manejar isso aí. Não sabe. Quando se vê um nome de um esteroide que é diferente, que, poxa, o que é isso? Ah, não. E o que é que você está fazendo? Qual que é o efeito colateral? A gente sabe hoje que a falta de instrução da pessoa leva ela a buscar essas saídas, porque quem não quer ter um corpo top, entrar no shape, quem não quer ir lá para a Costa Amalfitana com os gominhos na barriga? Todo mundo quer. Porém, quando você pensa em recomposição corporal, não é algo da noite para o dia, né, Caio? Não é. É um negócio que você tem que avaliar. E eu te sigo no Instagram e vejo o quanto que você fala da individualidade. E eu quero que você toque nesse ponto para mostrar para as pessoas que a medicina mudou, e graças a Deus que mudou, e hoje nós devemos olhar o paciente, e deveria ser assim no início, olhar como uma pessoa individual, não é, sai um protocolo, sai uma ideia de medicamento, igual, por exemplo, tirzepatida. Eu já vi paciente que tirzepatida é para todo mundo? Não. Não é. Você tem que avaliar o seu paciente. Você tem que ver. E eu vejo que você defende essa ideia. Fala um pouquinho para nós. Como que você faz com essa individualidade? Porque eu tenho certeza que chega muitos pacientes, a tua agenda é cheia, e chega muito paciente lá para o doutor, eu quero usar esteroide, quero ir para o verão, vou para o casamento da minha prima. Conta para nós aí um pouco da individualidade. Vamos lá. Primeiro, tocar nesse primeiro ponto aí. Que os médicos hoje eles não conhecem o esteroide. Sim. Então, se chega um fisiculturista que está usando ali 2 gramas, né, de esteroide ali por semana, então o que acontece? Geralmente o cara se assusta. Pô, para de usar esse que tu vai morrer. É isso que eles fazem. E o que acontece quando o cara está usando doses absurdas de esteroide e para de uma vez? Dá um crash hormonal. E isso é totalmente inadequado. Não dá para fazer isso, né? Então, às vezes, esse cara, ele para de procurar um médico. Eles passam a buscar o que a gente chama de coach. Sim. E aí, às vezes, o coach ele não é formado em nutrição, ele não é formado em medicina e nem em educação física. Mas ele passa hormônio, ele passa dieta e ele passa treino. Então, você consegue imaginar o risco disso, né? Tem muito disso, né? A gente que trabalha com isso sabe. Sim. Isso é um risco absurdo, né? Então, primeiro, seria interessante os médicos terem um pouquinho mais de empatia, né? Porque se hoje tu atende um paciente que fuma, deixa de atender ele porque ele não para de fumar? Não. Geralmente não, né? E é uma coisa que faz mal para a saúde. Sim. O esteroide tem que ser tratado igual. Exato. Você vai reduzir, você vai orientar, você vai tentar tratar, mas você não vai abandonar o paciente porque ele não quer parar de usar. Né? Hoje a gente sabe que já é bem documentado hoje em dia, 10 anos atrás talvez não fosse assim, mas hoje é. Então, usou esteroide, dano cardiovascular é praticamente uma certeza. Se vai ser em 6 meses, 8 meses, 9 meses, tua genética que vai dizer. Mas aquele dano vai existir. Tem acompanhamento por médico ou não tem, vai ter o dano. Agora, existem condutas que a gente toma para reduzir um pouco. Né? E olha que interessante o que você comentou, Dr. Caio. Comenta um pouquinho com o pessoal, existe dose dependente, porque às vezes a pessoa pensa assim, né? Você pega um cara lá com hipogonadismo, já está lá com os seus 60 anos, 65 anos, aí faz o uso do cipionato de testosterona, que é o Deposteron, né? Aí faz lá a cada 10, 7, 10 ou cada 14, dependendo do paciente, para fazer reposição. Essas reposições que são feitas, não são os ciclos, né, que os fisiculturistas, depois eu quero até que você comente um pouquinho, esse tipo de reposição pode causar dano cardíaco também? Então, mesmo no uso terapêutico, mesmo com doses normais ali, mantendo a testosterona entre 400 e 800, ainda tem que ter um acompanhamento. Sim. Ainda tem alguns riscos, digamos assim.
mas em dose terapêutica não tem tanto risco, bem menos. Não vai causar alterações, né, a nível de causar uma insuficiência cardíaca, por exemplo. É bem difícil. Você acredita que uma dose assim, por exemplo, dependendo do laboratório, a testo vai ali até 800, 900. Se o homem está fazendo a reposição e mantém, mesmo sendo uma testosterona exógena, mantendo ali dentro dessa faixa, vamos supor, de normalidade, né? Mantendo isso aí, você acha que o risco pode ser amenizado ou zero, vamos colocar assim? Olha, dentro do limite fisiológico é bem mais seguro. Mais seguro, né? Mas ainda temos riscos de... Cada pessoa responde de uma forma diferente. Isso, individualidade. Individualidade. Às vezes um cara com 500, 600 de texto, ele está respondendo bem. Ele vive, ele tem libido, ele tem força, ele não tem alterações. Então esse cara não tem por que a gente colocar em 1000 de texto. Sim. Não faz sentido, né? Às vezes manter a texto em nível fisiológico, ele não vai te dar vantagem esportiva. Então hoje em dia, a gente abre o TikTok, 5 minutos que você vai achar alguém. Tá? A texto boa não é 500, é 800. Às vezes o cara vê isso, ele vai procurar uma forma de aumentar o texto de 500 para 800. Sim. E não existe isso. E esse é o problema, né? Individualidade. Exato. E aí o cara vai lá eu chamo de orelhada. O cara vai lá de orelhada e pega essa informação como verdade e aí ele quer buscar aquilo ali. E eu sei que você dá o stop nos seus pacientes. Eu faço isso aí também. Não, peraí, calma. Vamos pedir os exames, você volta depois e repensa no que você está fazendo. Eu sempre dou um spoiler, eu acredito que você faça dessa forma também. Sim. Por quê? Mesmo fazendo, olha só como que funciona. E eu falo que a medicina é injusta um pouco com a gente, Caio, que mesmo você fazendo uma reposição para um paciente que tem uma alteração fisiológica, por exemplo, o hipogonadismo, onde o testículo ali não produz a testosterona, ainda pode acontecer de ter problema. Ainda pode. Então, a individualidade, ele vai fazer com que o seu médico venha te acompanhar e ver de pertinho, ver se você tem fator de risco, se não tem, né? Você realmente quer melhorar a libido, quer melhorar a recomposição corporal, quer ficar no shape, mas o cara fuma, o cara bebe desenfreadamente todos os dias, dorme mal, come mal. Quer como, né, doutor? Como alcançar isso aí? Tá? Então, finalizando essa primeira parte sobre a testosterona. Então, você acredita que a testosterona no nível fisiológico, sim, ele é mais até tranquilo de você acompanhar esse paciente, porém, você tem que levar a parte individual. Agora, para fazer uma analogia com o que é supostamente fisiológico, e esses nossos amigos aí que fazem o suprafisiológico? Ando com a testo de 2.000, 3.000 e eu tenho colegas médicos que fazem reposição que estão andando com uma testo de 3.000, 3.500 e eu falo assim, calma, negão, calma. O que você tem para falar, doutor Caio, sobre o suprafisiológico? Cara, é muita coisa, hein? É muita coisa para falar. Vamos lá. Primeiramente, não é porque você tem um acompanhamento médico que você vai manter uma testo de 2.000, 3.000 e tem uma segurança nisso, tá? Você continua tendo riscos. A diferença é que aquele risco de ter um infarto, uma coisa mais aguda, a gente consegue reverter. Se você mantém seu sangue, o gama-tóxico decente, você mantém o seu LDL controlado, você mantém o cardio em dia, se você mantém tudo reguladinho ali, beleza, né? Você não vai ter uma coisa aguda em 6, 8 meses. Mas a longo prazo, o coração vai começar a sentir, né? O músculo, digamos que a testosterona, ela não escolhe onde vai agir. Ou estou aplicando a testo, vai só para o bíceps, vai só para o músculo, não é. Ele vai em todo lugar. E aí quando ele pega no coração, que ele causa hipertrofia, que ele muda o formato do coração, a forma de agir, aí começa o problema. Aí começa a hipertensão arterial, começa cansaço. Então você vai pegar um fisiculturista de 120 quilos, o que acontece? O cara desce aqui para barrar o cadastro aqui, qualquer coisinha simples, já levanta ofegante. Às vezes está conversando aqui, tal, não para respirar, já está ofegante. Né? Então, assim, é uma coisa arriscada. E a alteração mais comum cardíaca é a hipertrofia, né? Concêntrica, aumento do músculo cardíaco, né? E aí diminui a câmara cardíaca, para vocês entenderem, o que nós chamamos de débito cardíaco, né? Que é aquela injeção de sangue pelo coração, ele diminui. Então, se ele diminui a oferta de sangue, ele vai deixar a pessoa cansada, vai deixar a pessoa fadigada, subir um lance de escada. No sexo, a pessoa às vezes não consegue nem terminar, justamente por causa disso, né, doutor Caio? Você imagina, né? Chegou o esteroide no coração, ele começa a engrossar a parede para dentro, que a gente chama de hipertrofia concêntrica, né? Isso reduz o espaço que recebe sangue, ou seja, recebe menos sangue. Para você compensar,
esse pouco de sangue que você está recebendo a menos, você tem que bater com mais força. Então, a primeira alteração que você vê é que a frequência cardíaca basal, mesmo em repouso, ela fica alta. Então, você está sentado aqui, 90 de frequência cardíaca, é o primeiro sinal. E isso vai gerando um monte de alteração, né? Isso vai gerando uma pressão um pouquinho mais alterada, porque o coração hipertrófico bate com mais força, então você pode aumentar ali um pouquinho do esforço da parede arterial. E isso vai, assim, ao longo do tempo, vai gerando outras alterações que vai piorando, vai aumentando o risco de arritmia, o risco de infarto, né? É uma estimulação adrenérgica que piora até o seu drive respiratório. Então você percebe que, se você olha, assim, se você se aprofunda no estudo da testosterona, você percebe que uma pessoa com apneia do sono, se ela for grave, ela não deve repor testosterona, porque ela vai piorar a apneia. Então, assim, o pessoal relaciona muito testosterona com músculo, né? Mas não é só músculo, é parte neurológica, mexe tudo, né? Mexe com todo o seu corpo. Tem um esteroide famoso aí que quando as pessoas fazem uso, diz que saem da casinha, diz que fica louco. Os fisiculturistas profissionais aí, os high level, quando eles vão fazer uso, eles acabam saindo de casa e indo pro hotel. Qual esteroide é esse? Cara, Tem vários. deixa eu falar que tem vários, mas o que faz sucesso é aquele que coloca um shape, mesmo sem dieta, né? Que você aparece trincado e do nada. Um pouquinho mal-humorado, mas trincado. Cara, trembolona não tem pra onde fugir, né? Trembolona. Não tem, cara. E tem muita gente aí que está nos assistindo que usa, que nós sabemos, né? E pode dar uma alteração, né, no córtex pré-frontal, nos circuitos ali, né, do humor, né, da concentração, deixando a pessoa totalmente irritada, totalmente... Casos de insônia, né? E muitos fisiculturistas com traço, né, de doença psiquiátrica abriram quadros de esquizofrenia por uso de trembolona, né? Tome muito cuidado. Nós estamos comentando aqui de uma forma leve para você entender aí na sua casa, mas tem que tomar muito cuidado, não faça nada sozinho. Peça para o seu médico ou acompanhe o Dr. Caio, veja o que é que você está fazendo e o porquê está fazendo e se há uma outra forma de você fazer mais saudável, né? Então, quando fala de testosterona, a gente poderia ficar a noite toda falando sobre testosterona, porque assim, a carta do baralho é muito extensa, mas uma coisa eu quero que vocês coloquem aí no coração de vocês. Reposição de testosterona é uma área e o uso de testosterona suprafisiológico é outra. Tá? Você só tem que saber o que é que você quer e se você tem indicação ou não, porque eu sei que você já contraindicou testosterona, tanto para as meninas, né? E eu quero até dar um recado para as meninas aí, daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Dr. Caio sobre as queridinhas das meninas, o Masteron é um deles, né? Tem os peptídeos aí, que eu vejo que você está falando bastante. Você vai comentar. Então, minha amiga, você que está aí, já manda mensagem para outra amiga da academia lá que está falando para você, vamos usar a tal paradinha? Você tem que entender. Tá? Nós estamos aqui não para incentivar, mas para elucidar, entregar um pouco de conteúdo para você, para que você, se você quer levar como incentivo, leve. Eu preciso estar acompanhando com o médico, fazendo exames, e mesmo assim, há a possibilidade de dar errado. Mesmo assim, mas eu sei que sozinho é 99,9%. Tá? Então, Dr. Caio, da testosterona tem muita coisa que a gente poderia falar aqui. Comentamos um pouco aí da parte cardíaca, você até comentou do hematócrito, né, que é quando aumenta a quantidade de células sanguíneas, que daí favorece as tromboses, né? O pessoal fala muito de testosterona causa trombose, é por causa do hematócrito e tal. Se você tem uma predisposição, um polimorfismo genético, é claro que vai acontecer. Tá? Então ele é secundário, é um efeito colateral, é igual o câncer, né? O pessoal, os pacientes perguntam para você: testosterona causa câncer? Não, ele não é oncogenético, ele é oncocinético. Se ele faz crescer uma célula boa, ele vai fazer crescer uma célula ruim. Mas, Dr. Caio, passando essa página aqui da testosterona no geral que a gente já passou, vamos falar com as meninas. Porque do seu público também, mais de 95% aí são meninas. Meio. É metade? Meio. Que bacana. O meu passa, ali no Instagram, passa de 70% ali, meninas. Mas vamos falar com as meninas. As meninas têm aí alguns esteroides aí que são as queridinhas, e eu quero trazer uma polêmica aqui para você resolver. Testosterona injetável na mulher
Pode, não pode? Você vai responder isso aí. E eu quero saber das queridinhas das meninas, porque eu sei que elas chegam com uma listinha lá, doutor Caio, olha só, a minha amiga tá usando isso aqui, o Masteron tá usando, tá usando testosterona injetável, tá aí, pode, não pode, eu quero usar também. E aí existe aquela comparação que eu falo, comparou, errou. Comparou, errou. Por quê? Porque a gente divide, né, a gente separa muito bem a individualidade e a gente quer olhar para você como uma mulher, um homem único. Fala pra gente aí, cara. Primeiramente, testosterona na mulher. Isso é um tema muito sensível, né? Por quê? São pouquíssimas indicações. Tanto que se você vai na farmácia hoje procurar testosterona para mulher, você não encontra nenhuma, tá? Nenhuma. Para você conseguir acesso a testosterona para mulher, você manda manipular uma dose específica. Não existe. Hoje você vai no... E é extremamente baixa a dose, né? É, eu vejo as meninas aí usando dose de homem aí, tomem cuidado com isso aí. Pois é. E às vezes você vai pegar uma dose de homem, um androgel, né? Que é um texto em gel ali, não sei se pode falar a marca. Pode falar, não tem problema. E aí, beleza. Pode falar, né? Não tem problema. É. A marca que vai ficar que feliz. pode. Elas vão ficar felizes. Tem pouca marca concorrente. É. E aí o androgel é 50 miligramas ali por grama. A mulher precisa de no máximo 5, 7. Então não tem como você pegar o de homem. E você já pegou mulher usando androgel. Já. E, gente, androgel já remete homem, tá? Gel para homem. E aí? E detalhe, tá? Eu tenho muita paciente que usa texto injetável. É muito difícil você dosar uma texto injetável para mulher. Porque a texto injetável, ela faz uma curva, ela faz um pico, ela faz um vale. Nesse pico aqui é o suficiente para a mulher crescer pelo, engrossar a voz, ter acne e tudo que é de colateral que é contra estética. Então você vai usar texto para estética em mulher? Não vai. Você usa texto para mulher da indicação clínica, que é a hipoatividade sexual. E geralmente isso é em mulher pós-menopausa. Mulher nova, de 30 anos, 35, não tem indicação formal de usar texto. Pode ser que uma ou outra use em dose fisiológica e tenha algum benefício? Pode ser, mas não existe indicação. E aí a texto em gel tem várias particularidades. Por exemplo, a mulher tem um filho, passa texto em gel no braço, passa em qualquer lugar assim, e abraça o filho, passa. Então tem esses cuidados. Essa contaminação. A texto injetável, vamos pegar aqui mais uma marca, vamos Durateston. 250. Isso aí o teu amiguinho lá da conhece. esquina da vila lá conhece a famosa Dura. Famosa Dura. Tá? O homem usa uma a cada 14 dias. Vamos colocar a cada 10, né? Varia bastante. Isso é individual. Isso. Só que aí você pega uma mulher que ela produz aí por semana, vamos ser bem bondoso aí, ela vai produzir umas 10 miligramas de texto por semana. Como que você faz para você fracionar uma Durateston de 250 para uma mulher que produz 10? E para não oscilar entre uma texto alta e uma texto baixa. Né? Uma mulher que ela está com uma texto alta, ela tem 70 de texto. O homem com a texto baixo tem 300, 280. É muito diferente, não dá para você dividir as medicações, né? Então, o que eu faço? Mulher que quer ganhar massa com texto, funciona, esteroide anabolizante funciona, mas não vale a pena. Você vai virilizar, vai criar pelo no rosto, vai cair pelo da cabeça, vai engrossar a voz, vai perder características femininas. E vai criar peru. Pode falar que vai criar peru, vai ter que comprar cueca se não tomar cuidado, hein? Pior que vai. E aí? É muito colateral. Sim. Não faz sentido você usar uma coisa estética e ficar feio, né? Top, é isso aí. E aí? Ele tava, o Caio tava pensando se ele ia falar ou não, eu já cutuquei. Vai criar peru, toma cuidado. Vai falar dessa parte, vai mas pegar as falou. cuecas da Calvin no marido, tô falando, viu? Vai acontecer. E o marido às vezes não vai gostar. É verdade. Ou depende do marido que tu tem, né, minha filha? Depende do marido, olha só, viu? O alerta. Tá. E aí? E aí, cara, tem coisas, assim, até pra... Não é querer fazer apologia, sabe? Só que até pra você usar uma medicação de forma abusiva, tem inteligência no meio disso, entendeu? Tem que ter estratégia. Não vai usar uma medicação que vai te dar um efeito colateral que é totalmente contra o que você quer. Sim. E aí que entra as queridinhas, né? Que você tinha dito ali, que aí vai entrar um monte de coisa que não viriliza, que não converte em DHT, que não deixa careca, que não cria tanto cabelo. Depois a gente fala sobre isso aí, tá? Mas a texto em mulher é uma coisa muito sensível. E tem muita procura.
Tem muita procura. Vamos colocar assim uma média, assim, por exemplo, de 10 mulheres que procuram você para recomposição corporal, quero entrar no shape, quero tratar lipedema, tratar aí as gordurinhas localizadas. De 10, quantas mais ou menos vem buscando testo aí, mais ou menos? Cara, vamos falar de 10. Vou colocar umas 6 6. que procuram. Sendo que dessas 6 aí entram umas 3 ou 4 que já vem usando. Já chega usando. Já chega usando. Então, se já trocou. Bom, aí tem dois cenários, né? Se estava fazendo acompanhamento com o médico, então não gostou do atendimento, já trocou por você porque não confiava no outro colega. Ou é aquela aventureira que vai com os amiguinhos lá da academia, com aquela amiguinha lá que tá lascando ladura, né? E tá crescendo, tá ficando, eu chamo de fordo, né? Que é forte e gordo, né? Tá ficando fordo. Então, existe isso aí, eu sei que você pega muitos pacientes oriundos de outros colegas, porque, gente, Bastante. eu vou falar como colega médico, trabalhar com hormônio, entender hormônio não é uma coisinha simples. E eu conheço colega endócrino que peca na maioria das indicações. Endócrino e gineco também, cara. Gineco também. É o que eu mais recebo paciente, é de especialista com RQ registrado, famoso, com abuso de esteroides, assim, sem saber que é esteroide às vezes. Tá? Usando de uma forma... Sem saber que é esteroide. Às vezes, não é com esse objetivo, só que o esteroide anabolizante, ele é androgênico. Não me lembro de nenhum aqui que não seja. Tá? Todos os esteroides androgênicos, todos os esteroides anabolizantes são androgênicos ali. Tanto a nandrolona, que é uma derivada de progestina, que é um hormônio mais feminino, é androgênica. Né? A trembolona também é derivada da testosterona ali, então também é a progestina. Mesmo assim, elas são androgênicas. E a nandrolona é a famosa Deca, né? Que o teu amiguinho da esquina usa também, a Deca Durabolin. Nandrolona é a Deca. Que tem umas indicações muito boas. Muito boas. Muito boas. Eu já tirei paciente mulher idosa da cama, pós-fratura, cirurgia de colo, tá? De fêmur, com nandrolona. Nandrolona, creatina e whey. Levantou a senhora. E treino, isso. Começou com a fisioterapia, depois fazer a senhorinha lá, faz em casa mesmo, levanta a cadeirinha, se levanta, senta, mas treino. Cara, hoje a senhorinha me chama de filho. Eu até brinco com ela, que eu falo assim pra ela que eu vou tirar uma foto dela comigo, vou colocar lá do ladinho da cama dela pra todo dia ela olhar pra mim. Mas eu fico feliz. E aí quando fala de esteroide, nossa, Deca Durabolin, o doutor... Por isso que a individualidade ela deve ser respeitada. Você é único, você não tem código de barras aí. Deus não fez você em série, né? Apesar que seria muito fácil, né? Se todo mundo fosse feito em série. Mas não é. E você falando agora dos esteroides, veio algo aí que a Hebe Camargo, há muitos anos, né? Ela pegou e chamou um esteroide de chip da beleza, que é a famosa gestrinona, né? E as meninas procuram muito. A gestrinona, porque eu quero tratar lipedema, que é gordura, quero isso, eu quero aquilo. Gestrinona é um esteroide ou não é um esteroide? Gestrinona tem que tomar cuidado ou não? E gestrinona, tem muito colega médico fazendo indicação errônea? Sim ou não? Fala um pouquinho para nós da gestrinona. Cara, gestrinona, cara, eu vou te falar que gestrinona me dá mais trabalho do que testosterona, tá? Porque geralmente vem em forma de implante. E você não consegue tirar, que o pellet é absorvível. Exatamente. Então dá um trabalho a mais. Mas vamos lá. A gestrinona, ela não é considerada um esteroide anabolizante androgênico. Por quê? Porque em dose fisiológica ela não é tão anabolizante. Mas em dose supra, que o pessoal anda usando, ela é anabolizante. Então a gente começa a pensar, dá para considerar um esteroide anabólico androgênico? Dá. Porque causa os mesmos colaterais. Vai ferrar o teu perfil lipídico, vai ferrar a tua parte cardíaca, vai derrubar cabelo, vai criar pelo, vai engrossar a voz. Então, assim, qual que é a diferença? A diferença é que é mais gourmet. É isso. E, assim, tem também indicação clínica. Foi interessante você falar disso. Isso. Esses esteroides fazem mal em dose suprafisiológica, sendo usado por quem não precisa, mas tem gente que depende de sobreviver. A gente pega estudos, por exemplo, a nandrolona. Paciente com HIV, com sarcopenia, que está ali magro, né, não consegue se levantar. Pô, tem doses altas de nandrolona em estudo com esses pacientes, 200 mg por semana, que é dose de ciclos e fisiculturistas. Então, assim, tem uma segurança relativa cardiovascular quando é bem indicado. Então, você pega uma idosa com uma osteopenia, igual você me disse aí, pô,
Uma aplicaçãozinha de 50 miligramas a cada 21 ou 28 dias salva a vida dela. Sal. Entendeu? Não pode ter um preconceito com essa medicação. Isso que eu ia falar. O problema maior, né, doutor Caio, é o preconceito. Antigamente, lá em 1980, 90, quando o pessoal abusava dos esteroides, criou-se, né, essa imagem de que o esteroide é ruim, porque não sei o quê, e não sei o quê. Os antigos, eles ainda pensam assim. Às vezes eu pego, por exemplo, quando eu fui indicar para essa senhora, aí eu conversei com um esposo que é idoso também. Aí ele, poxa, mas doutor, tal, mas eu conversei, expliquei, fizemos exames, tal. Eu falei assim, olha, vamos fazer assim? Vamos fazer uma aplicação, a gente vê como que ela vai evoluir. E ela evoluiu bem, muito bem. Até então saiu da cama. Então, quando muito bem indicado, muito bem prescrito, só que a gente vê que o preconceito ele barra as pessoas de pedirem mais informações, né, aos médicos, né, para poder elucidar essas dúvidas e saber se é para ele, se não é, se é para o familiar ou não é. Isso aí é interessante o que você acabou de falar, porque muitas pessoas têm esse preconceito. Muito embora você tenha visto isso, né, você que está sempre em congresso, sempre em treinamento, você tem visto que o público leigo tem buscado muita informação, né? Até agora, na era do chat GPT, né? Chega muito paciente já, doutor, sabe como que é? Hoje não é mais Google, né? Você fala assim, doutor, eu dei uma googada. Ele já veio com a lista. Já veio com uma lista do chat GPT. Faça isso. Quando o pessoal faz isso comigo, eu falo assim, vem cá, o teu chat é pago ou não é? Não é querer vender o chat para você, minha filha, mas se você usa ele ou não pago, toma cuidado que vai dar. Até o pago ainda acontece, ainda de você ter problema. Mas nada substitui o olho no olho, a sinceridade, a confiança que você tem no seu médico e no profissionalismo dele. Mas, doutor Caio, continue o que você estava falando ali, que estava interessantíssimo. Uma coisa interessante também da inteligência artificial. Ela não faz o que a gente faz. Individualizar. Sim. Ela não quer saber quem está falando com ela. Uhum. Ela vai te dar uma orientação generalista, que serve para todo mundo e talvez não sirva para você. Então, não faz sentido. Ela pega um resultado geral dentro de tudo aquilo que ela encontra na internet. E nem tudo é verificável. Sim. Então, é interessante também ver isso. Qual que era a pergunta? Qual era a pergunta? De que a gente estava falando? Até eu esqueci a pergunta. A gente falou bastante, né? Fala, minha amiga, escreve aí embaixo aí. Qual era a pergunta? Não, eu estava falando da gestrinona, não quero Gestrinona. Coloque assim. Ó, era gestrinona, né, minha amiga? Agora escreva aí embaixo nos comentários gestrinona, tá? Para nunca mais a gente esquecer. Fala da gestrinona. Eu quero que você fale para nossas amigas assim. Para quem tem indicação, tem um alto risco de efeito colateral, a mulher que está muito obesa, que não tem doença ginecológica, pode, não pode? O que é que você pode dizer para ela aí? O pior perfil de paciente para usar gestrinona é paciente obeso e que não tem indicação ginecológica. É o pior paciente que tem. É o que vai ter mais colateral, é o que vai encher de acne, vai derrubar cabelo e não vai ter benefício nenhum. E quando fala de indicação ginecológica, é adenomiose, endometriose? Endometriose principalmente, tá? O lipedema não é uma indicação formal de gestrinona, já para deixar claro essa parte, né? Vamos lá. Falando um pouquinho de... Vamos tentar explicar um pouquinho por que foi chamado de chip da beleza. A minha percepção sobre isso, não é uma verdade absoluta. Sim. Mas o que acontece? Se você coloca uma gestrinona, um implante, ou via oral, ou via vaginal, em um paciente com endometriose, que é um paciente que sofre muito, né? Um paciente que tem dor, não consegue treinar, sangra demais, e ela começa a melhorar, e começa a conseguir treinar, ela consegue voltar ao estilo de vida, consegue perder peso, cara, ela fica mais bonita. É culpa do chip em si, o chip da beleza, ele ajuda, mas é porque ele estava na indicação correta. Isso. Então, se você pega esse mesmo chipzinho, né, implante, eu não gosto de chamar de chip porque, né... E foi ruim, né, Acho cara? que A Hebe, foi. você vacalhou, né? Porque ele tem uma indicação, sim, médica, tem hoje, tá dividido hoje, né, os médicos, né? Uns falam que não, outros falam sim que sim, bem avaliado, individualizado, sim. Mas, Hebe, poxa, onde você estiver, sacaneou com a gente, né? Porque tem gente que faz um bom trabalho, lindo, pacientes com ótimos resultados, mas quando fala chip da beleza, os caras, corre, Bino, é cilada. É a mesma coisa da canetinha, tá? Isso, eu quero que você fale das canetinhas aí também. Vamos lá, só um pedacinho aqui, né? Paciente idoso que chega pra mim, tá com gordura no fígado, né? Estetose hepática, tá obeso. Cara, você vai indicar canetinha de emagrecedora pra ele, ele não vai usar. Ele já sabe que é uma canetinha emagrecedora, ele não tá nem pra emagrecer, mas ele tem indicação. Ele tá com a pré-diabetes, ele tá obeso, ele tá com gordura no fígado,
Às vezes tem uma apneia do sono, que também é uma indicação legal, né, do uso da caneta. Ele não quer usar por conta do preconceito. As blogueiras estão usando isso para emagrecer, eu não quero usar isso. Cara, até você convencer um senhor de 80, 75 anos a usar. Pô, às vezes o cara tem uma gordurinha pericárdica que está atrapalhando o funcionamento do coração. O Monjaro ajuda. Sim. Às vezes o cara não quer usar justamente por isso. Aí, assim, nomear as medicações importantes, assim, com nome, digamos, pejorativo, atrapalha a gente bastante, né? Nosso trabalho... Eu costumo dizer assim, médico que produz conteúdo na internet, ele passa 90% do tempo corrigindo atrocidades que alguém diz. Ele não dá informação nova. Ele tenta não desinformar os sérios, né? Pessoa que trabalha com seriedade. Então, tu passa mais tempo falando que dieta carnívora não é tão bom, tu passa mais tempo dizendo que colesterol não tem que estar alto, né? E aí vai ter outra pessoa falando que estatina faz mal. Estatina é coisa da indústria farmacêutica para ganhar dinheiro. A medicação de R$30, né? R$35. E tudo muito bem indicado. Tudo muito bem direcionado, individualizado, é o que vai fazer. Então é interessante você falar sobre isso aí, Dr. Caio, porque hoje eu tenho uma visão muito interessante sobre o colesterol. Porque a gente sabe que o nosso corpo inflama. E se o corpo está inflamado, é pior ainda. E depois eu quero também... É tanta coisa que eu estou perguntando para o Dr. Caio aqui, porque eu estou sugando dele para você que está aí, minha filha. Olha só... Quando eu falo para paciente, eu falo assim, olha, você tem que tomar cuidado com o grau de inflamação, porque um corpo inflamado, e eu aprendi isso em cirurgia geral, meu professor falava assim, um tecido inflamado, ele gruda. Um tecido inflamado, ele gruda. Então, se você está com o corpo inflamado, pode grudar tudo aí dentro de você, até as artérias e tudo. Mas tem que tomar muito cuidado e ser individual o seu tratamento. Eu vejo muita gente precoce. Eu vejo gente tardia e usar a estatina, não falando para o paciente, porque a gente sabe que a estatina vai lá e bloqueia toda a cascata do colesterol. Então, da pregnenolona para baixo, que vai dar ali, que é substrato para testosterona, para progesterona, estradiol, para tudo essa galerinha aí, ele bloqueia, ele diminui. Tem muita gente sendo precoce e tem muita gente sendo tardia, né? Mas qual é o ponto? O ponto é você sentar com o Dr. Caio, pedir os exames e ver se realmente precisa ou não. Eu já tive paciente já com colesterol elevado, que eu falei para ele assim, você tem 30 dias, você vai voltar daqui 30 dias. O que eu fiz? Eu ranquei o carboidrato dele, deixei só os tubérculos, né? Fiz ele carne, peixe, o frango, atividade, exercício, tem que mexer o esqueleto, não adianta, não vai acontecer. A casa não vai levantar se você não colocar o tijolinho e a massa ali. E para isso tem que gastar ATP, que é energia. Cara, o cara teve um resultado excelente. E aí, quando ele retornou, eu falei assim, bom, eu já estava preparado para te indicar a estatina. Olha só como que você... Mas sabe o que eu fiz, Caio? Eu fiz o terror com o cara. Eu fiz o terror. E você que está aí nos assistindo, vou fazer um terror aí na sua casa, tá? Quando você olhar para o seu corpo, veja quem vem além de você. Tem filhos? Se tem filhos, quer ter neto? Ou se já tem neto? Você quer acompanhá-los? Você quer crescer com eles, brincar com os netos? Estou com a minha sogra aqui em casa, né? E a minha sogra, assim, ela é defensora dos frascos e comprimidos, né? Meu filho faz um negócio, filha, não, calma, porque ele... Então, assim, a minha sogra, ela tá fazendo o quê? Usufruindo dos netos, do jeitinho dela, tá? Mas tá usufruindo dos netos. E isso é interessante. E eu faço esse tipo de conversa com o meu paciente, na realidade com ele. Você quer viver quanto tempo mais? Tem uma visão de futuro. Quanto tempo você quer viver? Então, sobre a estatina, você concorda comigo que tem gente tardio e tem gente precoce demais. Mas no final das contas, qual que é o caminho que o Dr. Caio passa aí para os pacientes dele? Cara, tem que individualizar. A gente sabe que o colesterol não é porque ele subiu hoje que ele vai te fazer mal amanhã, é uma coisa crônica, né? Então a gente não precisa de chegar dando um pé na porta ali. Pô, tá alto, vamos tomar estatina. Não, calma. Ainda mais quando a gente trabalha com acompanhamento. Você não vai ver o paciente uma vez e vai dar alta. Não, você vai ver ele todo mês. Para que você vai chegar dando um chute na porta? Às vezes tem um colateral muito comum na estatina que faz o paciente afastar dele, que é aquela dorzinha muscular. Isso. Aí o cara tá usando estatina, tô todo quebrado, aí o cara abandona. E aí tu nunca mais vai conseguir estatina nesse cara, nunca mais. Então tem que ter bastante calma, tem que conversar bastante, tem que tentar tudo que é possível. Às vezes quando o colesterol ele é alto de família, né? Aí não tem jeito, cara. Tem que tratar o colesterol com medicação, porque não vai ter nem dieta, nem atividade física que vai resolver. Que são os polimorfismos genéticos, né? Isso aí, olha como que você olhar de forma individual, que o Dr. Caio está passando aqui, é interessante. E aí, chega um cara que tem uma alteração de colesterol de família,
Ele fala, pô, mas tá alto, mas é de família, fica tranquilo. Tipo assim, não, é de família, não precisa tratar. Não foi minha Com alimentação. pressão alta, meu avó tem, meu avô tem, meu pai, minha mãe. Não, é minha vez, doutor, fica tranquilo. Tá bom. Depois que ir pra terra do pé junto, aí vem os familiares, né? Aí vem o advogado, vem todo mundo e fala assim, não, peraí. Não, mas ela falou pra mim que era normal na vida dela, porque o pai... Não, peraí. Agora ela foi pra outra atmosfera, e a gente quer culpado. Porque no final das contas, o cérebro de todo ser humano, ele é desafiador, ele assumir a responsabilidade, ele quer buscar o culpado. Não é verdade? É. E essa questão de hipertensão também é complexa. Porque se dá medicação para a pessoa, se dá um medicamento ali, você prescreve, ele começa a olhar a pressão normal enquanto usa. Pô, não tenho mais nada, não sinto mais nada, não sobe mais, vou parar de usar. É assim. Aí vai parar lá no pronto atendimento com 200 de pé. Pois é, dor de cabeça, tonto. Pô, o que aconteceu? Eu já tinha curado a hipertensão. Não tem doença que a gente tem que falar, pô, isso aqui não tem cura, tem controle. Aí entra na área que a gente trabalha ali, a obesidade, né? Obesidade não tem cura, tem controle. Às vezes o cara ali tá com 70 quilos, tá bem, ele tá no shape, e tem um antecedente de obesidade. Se esse cara largar a mão de atividade física, de dieta, ele vai ganhar peso muito rápido. Então, é um cuidadozinho extra com toda essa população aí, né? E o que você acha, doutor Caio? O que é mais desafiador para você como médico? É pegar esse homem ou essa mulher e colocar ela no shape em 90 dias, 120 dias? Aí é mais desafiador? Ou o desafio maior é manter depois dos 90 ou 120 dias? Ou seja, fazer aquela pessoa alcançar o objetivo dela, beleza, é a primeira etapa, e a segunda etapa é ela manter esse objetivo. O que você acha que é mais desafiador para o Dr. Caio? Cara, vamos falar assim, então. Primeiro, começar comparando aqui emagrecimento com ganho de músculo, tá? Porque o emagrecimento hoje, com as canetinhas, com tanta medicação, ficou fácil, né? Ficou uma coisa bem mais simples. Você tira a fome da pessoa, que é o principal, assim... Digamos que tem uma coisa que atrapalha na recomposição corporal, é a fome. Então você tira ela. Ou seja, facilita o seu trabalho. Você só precisa falar para a pessoa que ela tem uma dieta para seguir e treinar. Aí a pessoa começa a perder 1 quilo por semana, tá motivada. Toda semana ela renova, dá um pico de dopamina. Pô, tô bem. E aí funciona. Tem uma paciente agora que perdeu 51 quilos. Uau. No total, 51 quilos. Depois eu vou trazer para você conhecer ela, a gente faz uma coisa legal. Show. E aí, beleza. Hoje ela está no plano de ganho de massa. Só que o que acontece? No plano de ganho de massa, se você ganhar 1 quilo no mês é muita coisa. Você não tem um estímulo toda semana. Você sobe na balança, às vezes você perde peso, você desanima. Então é uma coisa mais difícil. Mas é aquela coisa, a pessoa tem que pensar a longo prazo. Tem que manter, digamos ali, a pessoa não pode abandonar o acompanhamento quando chega no peso alvo. Eu digo que é mais fácil manter o peso do que chegar lá. Só que depende da motivação da pessoa. Se a pessoa só estava motivada enquanto perdia peso, ela vai ter mais dificuldade de manter a academia, de manter a dieta, porque ela não vê mais alteração. Ela não pode simplesmente largar, começar a comer o que quer, porque agora ela pode, e ela vai ganhar peso rápido. E essa pessoa é a mesma que se sabota a ponto de não subir na balança. Não quero subir na balança, que eu não quero ver o que aconteceu. Você vendo ou não vendo o que aconteceu, está acontecendo. Está acontecendo. Você fechando os olhos ou não, minha filha, toma cuidado com o chifre meio. Pode. E aí? Pode subir na balança, ou ganhei 2, 3 quilos, já liga o alerta e já recupera. Não vai esperar dar 12, 15 quilos, entendeu? Então é um dos pontos. Vai ter um profissional que fala, não suba na balança, porque isso não faz diferença, e vai ter um profissional que vai mandar você subir sempre. Quem está certo? Os dois. Mas é individualizar. Olha que top, irmão. Sabe por quê? Eu tenho pós em neurociência, já fiz doutorado em neurociência, e eu pego muito essas questões assim. Eu converso com o paciente, eu faço assim, faço uma pergunta para ela. Como que você se sente fazendo dieta? Não, doutor, pelo amor de Deus. Eu falei, qual que é o sentimento que você tem isso? Eu tomo o capricho de falar para a paciente assim, você não vai fazer dieta, não vai fazer. Só que eu estou mudando a experiência dela. Ela não vai ter que mudar a alimentação dela? É claro que vai. Você acha que ela vai emagrecer comendo igual a capivara raivosa? Não vai. Você só tem que mudar o quê? A comunicação. É como se eu falasse para essa paciente assim, você está proibida de fazer dieta. E é interessante, Caio, que quando eu faço isso com a paciente que tem aversão à dieta, o olho dela brilha. Aí fica aquela coisinha assim, como Deus na terra e o Dr. John aqui, Deus no céu e o Dr. John na terra. Não, eu só tô me comunicando. E no finalzinho eu falo assim, bom, agora você vai passar com a nutricionista, tal. Aí eu indico a nutricionista, aí eu entro em contato com a nutricionista e falo assim, não toca em dieta.
Não fala esse nome. No final das contas, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar a alimentação dela. Ela só tirou o nome dieta. Quer um outro exemplo que, olha que interessante, que foge do nosso assunto aqui? Separação. O homem que teve problema no casamento. Você, amiga, que separou aí 7 vezes já, tá igual a Gretchen, já separou 7 vezes. Quando fala em casamento, ou fala assim, todo homem, a primeira coisa que ela fala, todo homem trai, todo homem não presta. Cuidado, porque as experiências que você teve ali com o homem te trouxe um conceito sobre o homem. Dieta, a mesma coisa, as experiências que você teve. Mas sabe por que você teve uma experiência ruim? Porque você não procurou um profissional para te acompanhar. Por quê? Se você acompanhar e fizer certinho, não tem como dar errado, ou se der, é bem pouquinho. E se tiver um profissional que seja capacitado e atento, e eu sei que você pega no pé dos seus pacientes, que esteja atento, ele vai puxar sua orelha, ele vai falar para você a hora que não pode, você tem que acelerar mais, tem que tomar muito cuidado com isso aí, muito cuidado. Então eu falo assim, Caio, que é uma questão de você olhar para esse paciente é esquisito, todos nós somos esquisitos, cada um com a sua esquisitice, e você ir trabalhando com a esquisitice, mas entregar no final das contas o que vale é o resultado. Você pode sim questionar os meus métodos, mas o resultado é incontestável, porque são números, e os números falam. Não é, Dr. Caio? Exatamente. Então, você tocou num ponto muito importante ali também, né? Da questão de, primeiro, nomenclatura. É a mesma coisa com o esteroide. Se você falar, você vai ter que tomar bomba. Não vai tomar, entendeu? Não vai tomar. Olha a diferença, minha amiga. Escreva aí nos comentários como que você se sente. Por exemplo, o médico falando assim, não, eu vou passar bomba pra você, porque daí você vai ficar com a bunda grande, com a perna grande, vai acabar com a gordurinha localizada, vou passar bomba. Olha a diferença, né? Então, de você procurar um profissional e ver, lógico que tem toda a indicação de que você precisa ou não precisa. Esse é um contexto muito grande que eu já estou falando junto com o Dr. Caio já há algum tempo. Mas se você falar, olha, dá para a gente usar esse tipo de medicação que é um esteroide. Olha a diferença. Fica muito mais profissional, muito mais sério. Tem mais. E falando de esteroide, assim, indicação de uso, a gente tem indicação de uso de esteroide para criança, né? A gente tem a oxandrolona que a gente usa em criança. Então, a criancinha pequena queimou, uma queimadura grave, ela vai sofrer uma alteração metabólica muito intensa, ela vai perder muita massa muscular. Então aí entra a oxandrolona, ela mantém a massa muscular da criança, ela melhora a regeneração do tecido, porque ela tem uma capacidade de mexer no colágeno, né? Então você vê que a criança toma o esteroide dentro da indicação, não tem colateral e salva a vida dela. E a criança grande? A nossa amiguinha que está ali do lado. Porque a Oxa, né, amiguinha? Quantas amiguinhas chegaram perto de mim? Ai, Doc, você pode fazer uma receita? Eu achei que era uma receita para avó. Você quer fazer um Rivotril para avó, um Zolpidem para mãe dormir, né? Não. Quer a receita do quê? Pode me ajudar? Ah, sim, sabe o que é? É que a minha amiga toma Oxa. Oxa, que é Oxa o quê? Oxandrolona. E aí, fala das crianças pequenas. As meninas usam muito, sim ou não? Usam bastante. E quais são os cuidados que essas meninas devem ter com a oxandrolona? Vamos lá. Primeiro, por que a oxandrolona é tão amada pelas mulheres? Porque ela não sofre a conversão em DHT. Ela não vai virar aquele hormônio que derruba seu cabelo. Ela não viriliza tanto, tá? Só que assim, para falar que uma droga não viriliza tanto, a gente tem que entrar na parte de posologia, né? Sim. Porque tudo depende de dose. Se você usa uma dose absurda, aí você vai ter. Se você usa uma dose terapêutica, não vai ter. Tudo varia mais ou menos nessa parte. Sim. Então a gente pega, por exemplo, eu não vou falar dose também, porque eu não quero induzir ninguém. Isso. Né? Induzir Fala o ninguém contexto a usar. geral, porque a gente sabe que você fica pegando de orelhada, igual você faz aí com os outros colegas, pega de orelhada, depois quer usar, não sabe o que é, o Dr. Caio ou o Dr. John que indicar. Calma, ei, baixa aí, fica tranquilinho aí. Tá, vai anotando para você ter noção e informação, mas você tem que buscar a informação. No finalzinho, o Dr. Caio vai dar as redes sociais dele para você encontrá-lo, conversar com ele, bater um papo, manda lá direct para ele lá, e eu sei que ele responde todas as pessoas que mandam para ele, viu? Respondo. Então vamos lá. Por que ela é tão queridinha? Por esse motivo. E os benefícios que ela dá. Não vou ser hipócrita e falar que só é malefício. Então, massa muscular, reduz a quantidade de gordura de forma, digamos que, não diretamente. A forma indireta. Ela aumenta seu metabolismo, você ganha músculo, aumenta o metabolismo e queima gordura. Desde que tem uma dieta adequada. Ela melhora a pele, até certo ponto. Passou da dose, vai dar acne. Então vai ter esse contraponto. E ela é via oral.
Aí entra aquela coisa, tudo que é comprimido é melhor, né? Parece que é mais seguro, mas não é, tá? Quando se fala de esteroide anabolizante, injetável é muito mais seguro, tá? Dependendo de dose, obviamente, né? E esse muito mais seguro não é em questão de pode usar que vai dar bom, não. Isso, que então o tem que falar, tá? comprimido- Aqui tem que falar tudinho assim no meio da etapa, porque as Imagina, menininhas pegam. Senão fica estranho. É. Então, você usa uma coisa, um esteroide via oral, ele passa pelo fígado 2 vezes. Isso. A dupla passagem hepática. Ele passa desregulando tudo. Então, teu colesterol vai embora, sobe lá em cima o colesterol ruim, LDL lá em cima, HDL lá embaixo. Aí, se tu gosta de pedir ApoB e ApoA1, também vai desregular, Sim. né? Então, isso já eleva teu risco cardíaco. Olha só, para você ter noção, eu gosto de puxar quando você está falando para deixar o alerta. Você falou de ApoA1 e ApoB. Médicos conectadíssimos com performance pedem. Se você consultou com o teu médico e ele, não precisa, tá desatualizado. Tá? Porque tem que pedir, porque ali mostra as micropartículas, tá? E o que importa dentro do nosso corpo são sim as micropartículas. O LDL, o HDL ajuda? Vai ajudar, mas quando o médico pede ApoA1 e ApoB, opa, ele sabe o que ele está falando. E se ele quiser ir um pouco mais além, aí ele pede a lipoproteína A, para ver se você tem um traço genético, né? Que se tiver acima de 30 ali, faz você ficar em alerta. Olha, cuidado, hein? Você tem um pezinho na senzala lá que pode te atrapalhar lá na frente, tem que ficar esperto. Eu peço, às vezes, o paciente, eu falo assim, não precisa assustar, mas leve isso aqui como uma experiência de que você tem poucas possibilidades para avacalhar na sua vida. Poucas possibilidades. E a hora que você vê que você está avacalhando, lembra da lipoproteína A, que tá te avisando, lá na frente pode ser que eu venha te pegar e o coraçãozinho vai sofrer. Ou o cérebro, né? Então, o que eu costumo dizer, se você tem que fazer um exame, faça lipoproteína A. Uma vez na vida só, tá? Uma criança de 5, 6 anos fez uma vez na vida, ela não precisa fazer várias vezes. Geralmente esse exame não muda. Então, vamos lá. Lipoproteína A, como que eu explico para os meus pacientes? Deu alta, tudo que você tem que prejudica seu coração, como isso aqui dá alta vai prejudicar o dobro. Teu colesterol tá ruim, ele tá ruim em dobro. Se é hipertensa em dobro. Então, fuja. Fuja de obesidade, fuja de diabetes, fuja de hipertensão, faça atividade física, que aí você vai viver até os teus 100 anos sem se preocupar com isso. Com qualidade, né? Com qualidade. Não adianta viver até os 100 anos lá com os outros limpando a bunda lá que não vai resolver. E qual que é a primeira pergunta do paciente? O que eu tomo para reduzir isso? Sempre. O que eu tomo para reduzir a lipoproteína A? Até tem algumas medicações que podem reduzir ela, mas não tem nenhuma evidência que isso vai te ajudar em algo. Então, não tem por que fazer. Você gosta também de fazer suas condutas baseadas na evidência ou vocês gostam de uma coisa mais empírica? Como é que você faz, geralmente? Não, eu uso bastante evidência, tá? Quando aparece algo empírico, eu vejo o perfil do empirismo e os resultados. Eu gosto de olhar bastante para o resultado, sabe por quê? Aprendi muito com os antigos. O chazinho daqui, o chazinho dali, alguma coisa. Na era da revolução, da farmacologia, das farmácias e tal, quebrou-se um pouco aquela ideia, mas eu gosto de olhar para o resultado, mas eu ver também, se tem caso isolado, eu não vou submeter meu paciente a nada de um caso isolado, né? Mas tem algo que, por exemplo, ajuda, tem poucas evidências, mas os resultados é igual quando a gente fala da gestrinona. Tem uma galera batendo, colega médico batendo, gente batendo. Mas aí você vai lá nos comentários lá e se você já teve a oportunidade, uma boa indicação de usar gestrinona, coloca aí nos comentários os seus dados. Aí vai o paciente lá, não, para mim foi maravilhoso, me tirou do caixão isso. Igual reposição de testosterona no homem. O pessoal fica bloqueando, mas você vai lá e vê os homens que fazem reposição, que estavam lá no Vale da Sombra da Vida, e os caras estão assim vivendo, entendeu? Então eu analiso muito, eu vejo, não tem tanta ciência, mas quais são os resultados? Mas não pode ser um caso isolado. Aí tem que ter uma trajetória já, bem assim, poxa, olha só está faltando o pessoal, algum científico pegar sério isso aqui, acompanhar e fazer um estudo sério, acompanhar para fazer. Eu penso assim. Aí você puxou mais uma coisa de testosterona, e toda vez que você fala de texto, vem na minha cabeça, porque eu leio muito sobre isso. Então você falou aí agora, por exemplo, que o cara toma texto e muda de vida. Cara, eu trabalho com psiquiatra na clínica, né? Eu já conversei muito sobre ele. Você pega um paciente com depressão, você não consegue diferenciar se ele está com uma depressão ou se ele está com uma testosterona baixa. São exatamente os mesmos sintomas. O cara não consegue viver, ele não consegue treinar, ele engorda porque ele come mais. Então, assim, hoje em dia não dá para você diagnosticar uma depressão sem pedir o exame de texto. Não dá.
E às vezes o cara vem, pô, tentei de tudo, tomei 10 vezes na faixinha, o cara vai falar uma lista de remédio, nada melhorou. A dose a texto do cara 220, entendeu? O cara tá ali com a texto baixo, tu nem sabe como é que ele tá casado ainda, porque Sim. a libido deve estar horrível. Aí você repõe a texto, em 2 semanas, porra, você mudou minha vida. Exato. O cara chega, o cara te chama pra churrasco, te dá presente, convite, um monte de coisa. Por quê? Porque você mostrou pro cara que existe sim uma forma de você viver uma vida que vale realmente a pena. E olha só, com certeza o colega psiquiatra que compartilha contigo ali consultório, na mesma clínica, com certeza ele já deve ter perguntado algumas coisas para você, já deve ter trocado algum paciente, porque eu vejo que muitos colegas psiquiatras estão aumentando dose, agregando medicamento e nem sequer pediram não só a testosterona, tem a B12, tem o ferro, tem um contexto muito grande ali para você pedir para o paciente. E eu falo para ti, Caio, que interessante isso que você comentou, o meu começo de vida como médico, eu lembro que eu atendia numa clínica lá no Paraná, e eu peguei um paciente que estava assim com anedonia, que não conseguia fazer as coisas que outrora dava prazer, o cara para baixo, libido, o casamento estava indo embora. E aí, mano, pedi exame, e naquela época eu não estava ligado na testosterona. Naquela época eu nem sabia o que era uma SHBG, não sabia o que era um DHT, eu não sabia nem se homem tinha... sabia assim, homem tem estradiol, mas quanto? Homem tem progesterona, não tem? Era aquela coisa assim, você sai da faculdade e você sabe disso, você sai cru de hormônio, né? E aí eu mandei pro colega cirurgião, que o cara pediu até um PET scan, irmão, pro paciente, tudo e tava em nada. Aí ele me ligava, esse colega cirurgião falava assim, John, o cara não tem nada, irmão. Ele falou assim, pode ser macumba. Eu falei, então deve ser macumba, mal olhado, dor de cotovelo, esquisito, pode ser qualquer coisa. O que aconteceu? O cara fez uma consulta com um psiquiatra. E quem foi que pediu? Não foi nem eu, que eu não sabia, e nem o colega cirurgião, que também não sabia. Quem foi que pediu? E pasme, porque ele voltou para conversar comigo depois. Ele falou, doutor, eu fui fazer um exame oftalmológico para o Detran. E aí, naquelas questões, naquelas perguntas e tal, colocou se tinha depressão. Não, eu comecei a falar para o médico, isso. Falou, faz uma consulta com o psiquiatra, você está tomando banho, faz uma consulta com o psiquiatra. Fez a consulta com o psiquiatra. Beleza. O psiquiatra pediu o exame. E quando ele pediu a parte hormonal. E aí comecei a entender, comecei a ver que realmente isso influenciava sim na vida do paciente. Aí depois ele voltou, estava mais gordinho, coradinho, bonitinho, com libido lá em cima, feliz, sorriso no rosto, né? Foi um aprendizado enorme. Eu não esqueço desse caso, nunca mais esqueço. Depois dali, aí eu fui, ler, testosterona, aí eu comecei a me interessar. Aí entrei na pós-graduação, fiz pós-graduação em nutrologia, aí eu fui seguindo, aí estudando igual o Dr. Caio fez. Começou, e lógico, não tem como parar. Se a gente para hoje, amanhã sai um artigo, amanhã sai um negócio. Aí o paciente vem e pergunta e você, e agora? Não tem como. Por isso que eu falo, a medicina, até um certo ponto, ela é injusta, porque ela suga tudo do médico. O médico pode fazer 100% ou 99%. Se aquele 1% sair fora, aquele 1% vagabundo, vai manchar um pouco aí a história dele, né? Mas, doutor Caio, que papo bacana. A gente está chegando no finalzinho do nosso John Cast, né? E eu quero fazer umas perguntinhas rápidas para ti. E eu quero que no finalzinho, tá? Você fale com o nosso público, tá? E dê uma mensagem. Eu quero aquela mensagem que o Dr. Caio fala para as pacientes no consulta, ou uma mensagem de motivação, ou um puxão de orelha mesmo. Eu gosto muito de puxar a orelha, porque eu falo assim, para passar a mão na cabeça tem a mãe, tem o pai, tem a sogra, tem o sogro, tem o marido. A gente está aqui para falar para você realmente o que você deve fazer, o que não deve fazer e abrir os olhos, ficar atento a tudo isso aí. Mas eu quero fazer 3 perguntinhas para ti. Terapia de reposição hormonal. A pessoa, ela deve fazer se ela tem uma indicação, por exemplo, um homem com hipogonadismo, uma indicação formal. Não vou falar de dose, só quero que você responda sim ou não. Ele deve buscar o Dr. Caio para resolver esse problema, o hipogonadismo? Com certeza. Sim ou não? Com sim. certeza. E uma mulher que está com desejo sexual hipoativo? Também, com certeza. Testosterona. E aí é interessante porque nós falamos da testosterona injetável. Na mulher, a indicação formal de testosterona é a testosterona em gel, nas meninas, tá? E tem que tomar cuidado também para ver com o colega médico, né, com o Dr. Caio, a dose, porque a dose sim influencia. Eu já peguei menina usando 30 miligramas de testosterona gel, 30 miligramas.
tá? De testosterona gel. Tem muita gente, a gente sabe que a absorção é errônea, às vezes acontece ali, o problema não vai absorver, não tem como falar se vai absorver o 30 ou não vai, mas você vai ficar jogando roleta russa com a tua vida? Tem que tomar muito cuidado, né, minha amiga? Muito cuidado. E a última pergunta. Doutor Caio, qual que é a tua visão para a medicina hoje? Você acha que todo médico, mesmo não sendo da área de emagrecimento ou da recomposição corporal ou da endócrino ou da nutrologia, deve sim entender de hormônio? Cara, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Hoje, você vai numa academia, quem tá treinando há 2, 3 anos, raramente não conheceu hormônio, raramente. Ou a pessoa conhece ou ela tá interessada em conhecer. Isso é muito comum, tá? E não é... É que você passa na academia, você vê o cara grandão, pô, aquele ali usa. Esses daí são óbvios. Eles usam, mas esse aqui é o caso que deu certo. Você não vê o cara obeso, que também tá usando, você não vê o cara magro, que também tá usando. Então, assim, hoje em dia, a questão de hormônio, de abuso de esteroide, tem que ser para todo mundo, tá? Tem que entender, tem que falar um pouco sobre isso, tem que conscientizar. E daqui a uns 10, 15 anos aí, talvez... a gente consiga produzir estudos para saber um pouquinho mais sobre isso. Hoje em dia acaba ferindo a ética, então você não consegue fazer estudo com suprafisiológico. Limitar. Eu não sei se isso vai evoluir nessa parte, né? Mas assim, todo mundo tem que saber. E assim, se você não sabe, o ideal é que você não mexa. Pô, não tenho segurança em mexer com isso, só vou mandar o cara parar de tomar, não faça isso. Não faça. Encaminhe para quem vai mexer, porque o cara que está abusando de hormônio e para do nada, ele vai te dar muito trabalho. Ele vai ficar depressivo, ele vai ter transtorno, e aí você vai ter uma dificuldade extra, né? E ele pode ir nessa depressão, nesse vale, né? Tentar aí né? Apagar a chama da vela, né? Vamos usar esse tipo de frase aqui. Vai tentar apagar a chama da vela, porque quando eu já passei pela depressão profunda, né? Depois eu vou entregar o meu livro para você. No livro eu conto a minha história e eu falo de como a depressão ela é algo assim que quem está na depressão não tem consciência. E aí, se a pessoa fica muito tempo nesse vale, o nosso cérebro ele é capaz de se acostumar. Então o cara está vivendo aquela vida ruim, e aí quando você pergunta para ele, ei, como que você tá? Não, tá bem, então, por quê? Porque está vivendo todo dia, já se acostumou com aquela, né, aquela vida, aquela desgraça de vida, não sei nem se dá para falar essa palavra, né? E aí o cérebro se acostuma com aquilo ali. Então tem que tomar muito cuidado, tem que avaliar. Conversamos de bastante coisa aqui. O Dr. Caio Sodré é uma biblioteca ambulante, tá? Então, se você tem dúvidas de hormônio, não só hormônio, na parte de recomposição, você tem que segui-lo, tá? Ele vai falar as redes dele aqui e eu quero que você deixe, meu irmão, uma mensagem aí, um conselho, um puxão de orelha, tá? Para essa amiga, para esse amigo que está nos assistindo, tá? Deixa um conselho em relação a o corpo, mente, o que você achar aí que deve falar para eles. Tá, eu vou deixar um recadinho então sobre o que está na moda. Canetinha, tisepatida. Eu sei que muitos de vocês estão usando tisepatida do Paraguai. Vocês não sabem o que estão aplicando. Isso quando não estão usando a retatrutida, que não deu tempo da gente falar, né? Mas fica para a próxima aí. Então você está usando a medicação, você conseguiu um atalho para pagar mais barato, mas não deixe de fazer isso com acompanhamento médico. Isso vai causar muitos danos à sua saúde, tá? Não que seja a melhor forma de usar, mas pelo menos vai corrigir alguns erros nesse caminho. E se você vai usar esteroide anabolizante, pense 2 vezes. Pense se você quer viver como um atleta, porque é isso que tem que fazer quem usa esteroide. Você tem que dormir bem, treinar bem, comer bem, senão não vale a pena. Se você, digamos que você está emprestando shape, o que você consegue manter quando você abusa de esteroide é basicamente o que você conseguiria ter sem o uso. Então pense bem se realmente vale a pena e se for usar, procure acompanhamento médico. Que show. Suficiente. É isso aí. Não, e tem que segui-lo. Agora eu quero que você fale aí sobre... Hoje você está atendendo em Santa Catarina, fala a cidade, se tiver contato pode falar também, tua rede social, tá? Para o pessoal estar te seguindo aí, eu quero que você vá até o Instagram do Dr. Caio e encha ele lá de pergunta no direct, lá para deixar ele sair do consultório. Eu sei que você termina teu consultório durante a semana, às vezes 22 horas, trabalha bastante, o cara é produtivo. Termina aí às 22, aí eu quero que você mande um monte de mensagem para ele responder para ti.
Deixa aí sua rede social, seu contato, onde você atende. Minha rede social é @doutor.caiosodré. Eu atendo em Jaraguá do Sul, presencialmente, mas eu atendo todo o Brasil online. Então, entre em contato. Se eu achar que seu caso não é o ideal para a gente atender, pode ficar tranquilo que eu não vou assumir, tá? Eu só assumo o que eu resolvo. Isso é muito bom. E poucos colegas falam assim, viu? Poucos assumem isso, é bater no peito e falar assim, traz aqui que eu resolvo. Não, até aqui eu posso chegar, então eu vou encaminhar você para um outro colega e você vai resolver. Já fiz isso aí e isso chama-se profissionalismo e hombridade. Só homens de honra que fazem isso aí. E outra, homens que são resolvidos, né, Caio? Que não tem aquela situação assim, não, o que vai pensar de mim? Não, não é o que vai pensar. Nós temos que fazer o que deve ser feito. A verdade não precisa de defesa, é só praticar a verdade e vai dar tudo certo no final. Dr. Caio Sodré, meu irmão, gratidão, cara, pela tua presença. Fiquei muito feliz e alegre de estar com você aqui. Foi riquíssimo o nosso John Cast. Vai vir outros episódios aí, vou trazer outros colegas, outras figuras públicas aí, profissionais de alto nível para estar falando com vocês, mas hoje foi espetacular, eu quero agradecer, eu quero deixar a minha família, a minha casa à sua disposição, o momento que você precisar, você tem meu telefone, estamos aqui para servir um ao outro, tá bom? E hoje foi o nosso John Cast com o Dr. Caio Sodré, falando de performance, de hormônio, de gestrinona. Então você, minha amiga, encaminhe esse episódio aqui para sua mãe, para o seu pai, para sua filha, para todo mundo aí da sua família, para aprender de uma forma leve, como realmente médicos de alto nível, igual o Dr. Caio Sodré, pensa acerca do esteroide, como que ele faz com os pacientes dele que tem grandes resultados, e os resultados estão aí nas redes sociais, porque eu vejo as suas pacientes postando e marcando você lá, e eu fico muito feliz porque eu conheço o Dr. Caio, já tive a oportunidade de trabalhar junto com ele e eu sei o profissional que é. Então, encaminhe esse podcast, coloque aí a sua sugestão, quem que você gostaria que eu conversasse, ou a sua dúvida, nós vamos estar tirando aí a sua dúvida, e até o nosso próximo episódio, aqui de Santa Catarina, com o Dr. John, aqui no nosso lar, com o nosso ambiente, né, que eu amo, a antiguidade, trazendo pessoas especiais para falar com você. Então isso aqui não é um tchau, é um até breve. Fique atenta, minha amiga. Seja gentil com você e jamais pare de evoluir. Até logo.